Oi pessoal, meu nome é Uwe Jansen, sou consultor de saúde, segurança e meio ambiente, brasileiro e formado em engenharia química e segurança do trabalho. Atuo melhorando ou implementando sistemas de gestão em empresas dos mais diversos ramos, como químico, petroquímico, petróleo e gás, mineração, papel e celulose. E a propósito, a gente está trabalhando agora também fora do país, em análise de risco na Argentina. E dentro desse tema, hoje eu vou fazer uma palestra para vocês sobre a NR20, que eu já vou explicar do que se trata, e os impactos aí das análises de risco. A ideia é usar uma ferramenta de mapa mental e eu vou abordar basicamente 3 temas. A NR20 com uma visão mais abrangente, sistêmica e não só restrita à própria norma. A NR20 abordando o ciclo de vida de uma instalação, desde o seu projeto até desativação. E finalmente saindo da segurança do trabalho com uma abrangência até a segurança de processos, que no caso da NR20 é muito crítica. Ok, então vamos começar. Vamos falar então da NR20, especial revisão 2014 e o impacto das análises de risco. Lembrando, a NR20 é uma norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então, ela é uma norma que trata da gestão de saúde e segurança dos fatores de risco associados a esses inflamáveis e combustíveis. Rapidamente o histórico dela, ela foi criada em junho de 1978 e de lá para cá veio sofrendo algumas revisões, em especial agora ano passado, em 2014, julho de 2014, e de lá para cá ela estabeleceu alguns prazos de cumprimento, de adequação, e o último vence em 31 de março de 2015, que é basicamente um item associado à capacitação de instalações classe 2 e 3. Não vou entrar em muitos detalhes, mas classe 2 e classe 3 já são instalações com armazenamento mais importante, né, de combustíveis. Por exemplo, no caso de classe 3, estamos falando aqui de refinarias, unidade de processamento de gás natural, instalações petroquímicas, usinas de fabricação de etanol e normalmente aí gases inflamáveis acima de 600 toneladas, líquidos inflamáveis ou combustíveis acima de 50 mil metros cúbicos. A abrangência dessa norma vai desde, vamos dizer, fábricas, né, que tenham produção de inflamáveis, como instalações de armazenamento e transferência, ou também manuseio e manipulação de líquidos e combustíveis. Ela só não se aplica, e aí existe uma discussão muito grande numa comissão, né, tripartite, com relação ao GNV, quando se trata, por exemplo, de um posto de GNV que simplesmente recebe uma tubulação, não armazena e dali já abastece, por exemplo, automóveis. Então, ainda existe uma discussão com relação a esse tipo de instalação, se a norma se aplica ou não. Ela tem uma abrangência também muito grande com relação ao ciclo de vida da fábrica ou da instalação. Ela vai desde a etapa de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Então, ela é basicamente uma norma de projeto, construção e montagem e de segurança operacional, que aí no caso vai até a sua desativação. Então, vamos abordar um pouco aqui alguns temas. A ideia da palestra não é esgotar cada um dos itens e pontos da NR20, mas só os mais críticos, né, que vão ajudar aí vocês em dicas e revelar aí algumas interpretações, alguns segredos da norma, para que todos consigam cumprir da melhor maneira possível e fazer com que o próprio sistema de gestão de saúde e segurança da norma, da empresa, né, seja bem robusto. Então, na parte de segurança de projetos,
a norma deixa bem claro a aplicação de normas técnicas nacionais ou internacionais para garantir, então, a integridade, né, mecânica das instalações e física das pessoas que trabalham lá. E, claro, redução dos impactos ambientais. Então, no caso, por exemplo, de projetos novos, né, aí em especial nas classes 2 e 3, que são os que têm um estoque ou um volume mais importante de armazenamento, as especificações técnicas de equipamentos, né, e máquinas e acessórios já devem levar em conta os resultados das análises de risco, com medidas aí intrinsecamente seguras e, de preferência, controladas, né, de modo a mitigar ou reduzir ao máximo os riscos. O que significa isso? Eu vou usar essa foto como exemplo para ilustrar esse requisito da norma. Aqui a gente está vendo um incêndio em um tanque de etanol, álcool etílico, em uma fábrica na Austrália. O álcool etílico, vamos imaginar aqui 70%, que não é muito concentrado, tem um ponto de fulgor de aproximadamente 16,6 graus centígrados. E a temperatura aqui de estocagem ambiente deve estar próxima a 30 graus, o que significa que ele está acima do seu ponto de fulgor. Na prática, qualquer faísca ou fonte de ignição já seria suficiente para gerar uma explosão ou um incêndio. E aí entra a grande preocupação de um projeto de tanque de inflamáveis ou de um parque de estocagem com relação ao risco de explosão e incêndio. Como isso pode ser controlado? Primeiramente, trabalhando com o triângulo do fogo. Se eu tenho um etanol combustível, tenho o risco de uma fonte de ignição e a presença, por exemplo, do oxigênio, do ar atmosférico, então eu preciso trabalhar para reduzir ou eliminar um dos vértices. O que se adota normalmente em projeto, e aí a análise de riscos entra fazendo as recomendações principais, é usar classificação de área. É o que se chama de segurança intrínseca. Classificar uma área significa definir que para essa área todos os dispositivos elétricos ou equipamentos elétricos, como lâmpadas, botoeiras, bombas, sejam a prova de explosão. Mesmo gerando uma faísca, esses equipamentos não propagam uma eventual explosão interna ou incêndio para fora, evitando que tenha uma fonte de ignição na região. Outro aspecto crítico: sistemas de aterramento ou malhas aqui de aterramento dos tanques, para que qualquer eletricidade estática gerada seja eliminada ou escoada para o solo, evitando assim a formação da centelha no céu do reservatório, ou seja, naquela região de mistura vapor e oxigênio no topo do tanque. Contenção, aí já não é segurança intrínseca, mas em função do eventual cenário que eu possa ter, análise de riscos pode definir, né, um volume de contenção ou uma segregação, por exemplo, de bacias de contenção entre tanques para evitar o quê? Propagação e vazamento de produto para fora e atingir outras áreas aqui mais críticas. Normalmente é uma análise de risco quantitativa, mas os aspectos ambientais também ditam essa bacia de contenção é crítica para justamente você evitar um impacto ambiental maior, caso seja um produto mais tóxico. Outros controles, que são as especificações aí depois desse equipamento para construção, são as coroas de resfriamento. Aqui muito provavelmente já está ativada a coroa de resfriamento de água. No caso, por exemplo, de hidrocarbonetos, poderia ser espuma, que aí já existe um controle até de incêndio. Sistemas de combate fixo a incêndio, não basta só o combate móvel. E outras medidas que eventualmente sejam necessárias para esse tipo de produto. Ok, vamos continuar em frente. Projetos existentes, ou seja, eu já tenho minha fábrica operando, né? E o que eu faço? Nesse caso, as análises de risco são importantes para fazer uma atualização, né, de riscos e de bloqueios, né, e controle dos possíveis, né, acidentes e danos.
e nesse caso se adotam, né, medidas complementares daquilo que eventualmente escapou na fase do projeto novo. E finalmente o que eu achei muito interessante é que essa norma já entra também em pequenas modificações ou ampliações das instalações que podem afetar aí, no caso, a segurança e a integridade física dos trabalhadores. Isso se chama gestão de mudanças e toda e qualquer gestão de mudança, por menor que seja, deve ser avaliada e precedida aí de um estudo de análise de riscos. Então, nesse caso, por exemplo, a norma define o que seria uma modificação ou ampliação da instalação. Qualquer alteração que altere, por exemplo, aqui a tecnologia de processo ou processamento, né, já é uma gestão de mudanças, que altere as condições de segurança para pior ou para melhor, adapte fisicamente instalações, equipamentos e plantas industriais existentes provenientes de outros segmentos produtivos, fazer, por exemplo, reaproveitamento de equipamentos de outras plantas ou fábricas com outros tipos de materiais que foram usados com outros tipos de produto. Essa é uma solução muito crítica. Determinados materiais podem sofrer uma corrosão maior ou menor na aplicação nova e com isso causar acidentes. Qualquer modificação que aumente capacidade de produção, né, de processamento de qualquer insumo, que não esteja, claro, dentro da especificação de produção máxima dessa planta. Qualquer modificação que aumente a capacidade, então vocês viram aí classe 1, 2 e 3, ou seja, aumentando a capacidade, você pode até eventualmente mudar de classe, ou que altere o perfil de produção ou a qualidade final dos produtos. De repente, novos componentes entram na mistura que não foram avaliados da forma mais correta em termos de segurança. Ou seja, por menor que seja a modificação, que seja de um fio terra que não vai na terra, uma avaliação de riscos é importante para garantir aí a segurança e a integridade da instalação. Só lembrando que essa norma, na verdade, ela não se aplica para edificações residenciais, ou seja, a foto é ilustrativa, mas é claro que no caso da NR20 eu não vou aplicar isso no meu botijão de gás, por exemplo, da cozinha. E claro, não se aplica aí por problemas de complexidade, né? No caso de produções offshore também, produção marítima de petróleo e gás, só para ficar registrado. E vamos então falar um pouco dessas etapas, né, do ciclo de vida da instalação ou da planta, e que a norma explicita muito bem, que é construção e montagem, né, projetos, construção e montagem, segurança operacional, manutenção e inspeção. Então já falamos aqui rapidamente dos projetos, da concepção, que nesse caso é interessante porque justamente a gente está trabalhando na prevenção desde a origem. E agora, por exemplo, na construção e montagem. Eu terminei o projeto, vou para a fase de montagem, a norma já abre, por exemplo, análise de riscos obrigatórias na construção ou na montagem, né, desses sistemas. Em especial o NR18, e aí a gente lembra diretamente, por exemplo, das permissões de trabalho. Aqui uma foto, por exemplo, de trabalho em altura. Então, indiretamente, a NR20 se refere também a NR18 para atender o controle de riscos na construção e montagem. Na etapa seguinte, quando a planta já está pronta e pronta para partir, entramos aí no comissionamento. Comissionamento, ou uma fase de pré-partida, seria justamente uma etapa de teste da planta, de verificação de estanqueidade dos sistemas, de funcionamento de todos os equipamentos e principalmente das malhas de controle de segurança, antes de uma operação completa e final. Então, é nessa etapa que se confirmam, né, e se consolidam as pendências das análises de risco. Muitas das recomendações que são críticas e devem ser atendidas de imediato antes de uma operação normal da planta, devem ser cumpridas no limite, no máximo, nessa fase final de comissionamento, onde a planta é, digamos assim, aprovada para produção segura. E, como não podia faltar,
identificação e sinalização. É interessante que aqui a norma se refere à NR26 com relação à identificação e sinalizar riscos e perigos de produtos inflamáveis, o que é muito importante porque na prática não se pode entrar ou trabalhar com produtos inflamáveis quando não se tem a capacitação adequada para isso. Então, toda essa sinalização, identificação, isolamento também, eventualmente, de setores e áreas que tenham produtos inflamáveis, é muito crítica para evitar a exposição ocupacional dos trabalhadores, de pessoas, ao risco, né, inerente a esse tipo de produto. Segurança operacional, agora a planta já está operando e em funcionamento normal, entra a questão dos procedimentos. Eu não vou esgotar aqui cada item, né? Mas em especial um é muito interessante porque a norma já pede, por exemplo, que os procedimentos operacionais contemplem aspectos de segurança, saúde no trabalho, e tudo isso em conformidade com as especificações dos projetos, né? Aí dependendo da classe, né? De categorização e com as recomendações das análises de risco. Então, uma determinada análise de risco pode, por exemplo, pedir ou solicitar que para evitar ou ter um controle de um risco, um determinado procedimento operacional seja definido, né, seja implementado com relação a uma operação e que esse procedimento, então, seja bem treinado e seja considerado crítico, ou seja, os operadores que trabalham com esses procedimentos deverão ser treinados e o seu treinamento verificado em prática para garantir que esse processo seja feito com segurança. Também a norma já pede e exige que os procedimentos operacionais, no caso referidos, né, para a classe 1, 2 e também para a classe 3, sejam revisados. Ele estabelece aqui alguns prazos, né, de atualização, no caso de classe 1 e 2, no máximo trienal, e quinquenalmente, por exemplo, classe 3. Então, a gente tem esses prazos. E, em especial, aí, procedimentos críticos, ou seja, procedimentos que vêm de recomendações das análises de risco. Porque, nesse caso, né, da mesma forma como a gente fala de equipamento crítico, os procedimentos críticos, eles dependem aí de uma atenção maior, não só na atualização, mas depois de uma atualização, um retreinamento ou uma reciclagem dos operadores especificamente nesses pontos. Em paralelo, a manutenção e inspeção não pode ser esquecida, e em especial também com relação ao procedimento, eles se aplicam também para mecânicos e atividades de manutenção críticas, e em especial nesse tema aqui da norma, né, se estabelece a fixação de uma periodicidade das instalações, das inspeções e das intervenções de manutenção, que também deve seguir as recomendações de análise de risco. Se um determinado equipamento é crítico, como a gente falou, aquele tanque, tudo que envolve a proteção dele, como diques de contenção, sistemas de segurança para evitar faíscas, como aterramentos, sistemas de continuidade elétrica, todos eles deverão entrar num programa de inspeção de equipamentos críticos e, com isso, a frequência e a forma de realização dessas inspeções é mais crítica, é monitorada com uma frequência maior do que se fosse um equipamento não crítico ou de um equipamento que numa falha, num caso de problemas ou de falha, não apresentasse nenhuma consequência mais séria. Também a norma já se refere aqui à elaboração de permissões de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção. E aí pede análise de risco. Então, tudo que não tem um procedimento e entra numa permissão de trabalho ou não tenha eventualmente uma permissão de trabalho, deverá no mínimo passar por uma análise de risco da tarefa
que aí assegura o controle dos riscos de uma operação eventual, esporádica ou não rotineira, como a gente gosta de falar. Aqui, sempre lembrando, no caso das inspeções, a gente está falando de sistemas e equipamentos ou itens críticos, que é então praticamente um capítulo, né, um elemento de gestão de integridade mecânica. Por isso a NR20 é interessante porque ela interliga, na verdade, vários elementos de um sistema de gestão. Ela não é uma norma que foca simplesmente uma área da nossa segurança do trabalho, ou melhor, da nossa segurança de processo, mas ela já conecta ou interliga vários elementos do sistema de gestão. Como a gente falou, a gente está trabalhando já com elementos críticos, ou seja, com uma parte que é a integridade mecânica de equipamentos. Estamos falando de procedimentos, ou seja, de capacitação, que é chave, e de concepção, que é a parte de projetos e desenvolvimento da tecnologia, e depois toda a parte de acompanhamento das análises de risco de projeto antes do início da construção e montagem, que por sua vez já aborda aí a segurança de construção propriamente dita. Mas tudo isso a gente está falando de análise de risco, né? Afinal, o que são essas análises de risco, que a norma se refere? São então metodologias ou ferramentas estruturadas que são aí escolhidas em função do propósito da análise, da característica e da complexidade da instalação. Então, não existe uma fórmula única, existem várias técnicas. Eu vou passar rapidamente aqui sobre como abordar isso, sem entrar no mérito de cada ferramenta, mas basicamente a norma pede que ela seja, a análise de risco, né, seja elaborada por uma equipe multidisciplinar. É sempre prudente e seguro que você tenha a participação de pessoas que conheçam diferentes aspectos da planta, seja conhecimento tecnológico de projetos, seja o conhecimento da manutenção, seja a prática operacional, os conhecimentos da segurança do trabalho e outras, né, que eventualmente interfiram no bom reconhecimento aí dos riscos e, é claro, da definição de recomendações. O trabalhador, né, que no caso participa dessa instalação que é objeto da análise de riscos, né, de preferência, aí é uma dica, essa já é uma dica interessante para quem precisa se adequar à NR20, é que esse operador ou operadores ou alguém de manutenção já seja treinado diretamente durante essas sessões. Então, a participação desse operador ou desse mecânico dentro do grupo de análise de risco já faz com que ele seja treinado e conheça os riscos principais envolvidos na operação. A gente vai ganhar um pouco de tempo lá na frente com relação à capacitação dele. Então, a participação, claro, é fundamental, né, da operação pela experiência que eles têm, mas também para depois atender legalmente o requisito de capacitação, que é aquele que está esgotando agora em março para as classes 2 e 3 de armazenamento de produto químico. Como exemplo aqui de metodologia ou de ferramenta, por exemplo, na classe 1, que no nosso caso seriam as menores, né? Só aqui para fazer um ponto, né? Seriam os postos de serviço com inflamáveis ou combustíveis, né? Aqui entra, por exemplo, o posto de gasolina. Que técnicas a gente tem? A APR, o APP ou APR, que é a análise preliminar de perigos, ou a APR, uma diferença aí de nomenclatura, mas basicamente se adota a APR, que é riscos, onde se qualifica também a probabilidade e a frequência, né, de ocorrência aí do cenário de risco. A técnica do EC, né, ou seja, o OTIF de perguntas. O ASOP, que é uma metodologia que já abrange a operabilidade também da instalação e é mais voltada para processos. E, sinceramente, no caso de instalações com produtos inflamáveis em que se processa e não só armazena produtos com essa característica, o ASOP é uma ferramenta extremamente interessante e importante pela
pela abrangência que eu consigo, né, visualizar dos riscos em variação de parâmetros de processo. Em seguida eu tenho a FEMEA, FEMECA, as árvores de falhas, as árvores de eventos e as análises quantitativas que aí suportam na definição do tamanho do dano ou de detalhes com relação a que frequência poderia ter de ocorrência. Aqui em especial, o treinamento de formação de líderes de ASOP do Daniel Weg mostra claramente como sequenciar ou como fazer uma escolha mais adequada dessas técnicas, além de entrar no detalhe de como aplicar cada uma dessas ferramentas, em especial o ASOP, que é muito crítico para quem trabalha com produtos químicos e processos, que é uma ferramenta que, nesse caso, já, vamos dizer, ataca e soluciona a maior parte dos problemas de análise de risco, não só na operação, mas em projeto de instalação ali na fase, por exemplo, de detalhamento, ou então em instalações que já estejam em operação e que necessitam aprofundar a identificação e a qualificação de riscos contra acidentes maiores. Finalmente, com relação à revisão, as análises de risco, pela norma, devem ter uma periodicidade estabelecida, até em função das renovações de licença, ou em função de recomendação da própria análise. O que se faz normalmente é modificação, ou vamos dizer, uma modificação de instalação, fazer na sequência a revisão da análise de risco. Então, uma mudança significativa de processo, claro, exige uma mudança na análise de risco, que vem automaticamente quando se aplica a gestão de mudanças, que a gente falou acima, que, por sua vez, exige uma análise de risco que depois é incorporada na análise de riscos da planta, né, como a nova análise vigente e válida para aquela etapa que foi modificada. Em particular, pode haver uma solicitação aí do SESMIT ou da CIPA, né, com relação à revisão. Isso acontece quando um acidente ocorre, uma pessoa sofre uma lesão mais séria, ou em função da política da empresa, né, essa investigação leva a uma revisão de riscos da planta, de redução ou de modificações que reduzam o risco. Então, essa análise de riscos ela pode ser revisada aí já, então, por solicitação da empresa, da política ou até da CIPA. Normalmente, as análises de risco elas não são uma garantia 100% de que você vai identificar todos os possíveis riscos e cenários de acidentes. Identificam a maior parte e depende muito da experiência do grupo definir e esgotar ao máximo aí os possíveis riscos de acidentes. Então, uma revisão é importante porque aumenta o conhecimento e aumenta aí a experiência do grupo nesse tipo de trabalho e, com isso, a qualidade das análises de risco melhora ao longo das revisões seguintes. Então, nunca se deve abandonar uma análise de risco de projeto, ela simplesmente é revisada durante a fase operacional. Então, para quem está com dificuldade de implementar NR20, comece buscando o que foi feito em projeto, mesmo que tenha sido alguma coisa no fornecedor. O fornecedor também ele pode ajudar e fornecer essas informações dos estudos de risco que foram utilizados para a construção e, a partir daí, gerar as revisões necessárias na instalação, até para adequação aí de documentação e, por conseguinte, né, melhorar toda a parte de capacitação de operadores, manutenção e equipe de saúde, segurança e meio ambiente. Estamos falando aqui do SESMIT também, eles têm que ser envolvidos. Finalmente, né, claro, o empregador deve implementar as recomendações resultantes das análises de riscos, definindo sempre prazos e responsáveis, certo? A aplicação da técnica 5W1H, 2H, sempre o que fazer e quem, quando, e isso é passível de fiscalização
do Ministério do Trabalho. Então, não se esqueçam nunca de ter planos de ação detalhando responsáveis e prazos para a realização de recomendações. A análise de risco por si só, engavetada, né, sem ninguém trabalhando em cima do que foi definido como recomendação, é um tiro no pé. Né? Então, isso tanto para fiscalização como para a segurança da instalação não é adequado. Enfim, capacitação. A gente falou tanto de capacitação que parece que a análise de risco ficou para trás, mas não. A análise de risco é um pré-requisito para a capacitação nesse sentido. Vamos ver um exemplo aqui da norma, que, por exemplo, os trabalhadores que elaboram instalações aí 1, 2 e 3, ou seja, todas elas, e que adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, e aí, nesse caso, mantém um contato mais direto, né, com o processo, ou seja, operam, né, isso quer dizer, pela norma, significa que operam a instalação, e que realizam também atividade de manutenção, inspeção, ou seja, um cara que vai lá e intervém no equipamento, devem realizar um curso intermediário. Esse é um exemplo, tem vários tipos de cursos, mas vamos ver aqui o intermediário. Ele tem, por exemplo, uma carga aqui de 16 horas, e no conteúdo programático já está aí os inflamáveis, as características, propriedades, perigos e riscos. Então, a gente já tem que conhecer aqui as FISPICs de cada um dos produtos, que a FISP, na verdade, é uma pequena análise de risco do produto, porque já contempla todos os riscos de contato, intoxicação, incêndio e incompatibilidade e tudo mais daquele produto em especial, e o operador precisa conhecer isso. Os controles coletivos e individuais para trabalhos com inflamáveis. Quando se fala de controle coletivo, já está se falando em proteções, por exemplo, as barreiras de contenção. Aqui existem técnicas como o LOPA, né, que a gente pode aplicar para conhecer quais são todos os controles possíveis, né, de inflamáveis. Fontes de ignição e seu controle. Aqui, por exemplo, no caso de manutenção, controlar e saber fazer as medições corretas de resistividade em sistemas de aterramento elétrico de tanques e a sua frequência e relatórios para tanto. Proteção contra incêndio, no caso de inflamáveis, aí entram todos os sistemas de espuma e tal, que também são considerados críticos, ou seja, são submetidos a controles de inspeção periódica mais rigorosos e prioritários. Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis, aqui entra todo o sistema de emergência da planta ou da instalação para combate de incêndio ou para controle de situação de emergência. Não é responsabilidade externa isso é responsabilidade da empresa, então esses procedimentos têm que estar atualizados e precisam entrar na capacitação dos operadores. Então, novamente lembrando, a visão sistêmica que a NR20 tem, mais um elemento de gestão importante, emergências, ou seja, a NR20 com as suas informações de análise de risco, vamos dizer, fornece informações, né, através dos riscos e os cenários identificados para a redação dos procedimentos, porque os procedimentos de emergência precisam contemplar todos os cenários identificados aí nos estudos de risco. Bom, o operador precisa conhecer aí a norma regulamentadora número 20. Essa palestra aqui já é um bom começo, mas é claro que precisa ser aprofundado no treinamento aí de operadores, sem ser estafante, né? Porque existe aí um limite de tempo também. A prática da análise preliminar de riscos, conceitos e exercícios práticos, olha que interessante. Né, a atribuição aí que a gente falou antes, né, de realizar as análises de risco em grupo, no momento em que o operador ou um cara de manutenção envolvido na planta de inflamáveis ou de combustíveis entra em contato com um grupo, né, que faz o estudo, ele automaticamente já está sendo praticado, né, tá praticando aqui essa técnica e essa metodologia, além de contribuir, claro, com toda a sua experiência. E as permissões de trabalho com inflamáveis, aí entram as permissões de trabalho a quente, e aí, vamos dizer assim, todos os cuidados que devem envolver atividades não rotineiras que não tenham procedimentos específicos.
certo? Como a gente já comentou, plano de resposta a emergências, né? A norma entra um pouco mais de detalhes nesse item. Então, no caso das instalações classe 1, 2 e 3, devem ser elaborados aí os planos considerando as características e a complexidade da instalação e conter, no mínimo, o estabelecimento dos cenários, com base nas análises de risco, conforme a gente já comentou antes. Aqui é a primeira vez que se fala de risco psicossocial, né? Ou seja, no caso de uma brigada que está envolvida em um combate de incêndio de grandes proporções, a norma já no seu glossário, né, menciona esse risco psicossocial, que é a exposição a estresse, pressão do trabalho, né, e pede avaliação dos integrantes das equipes de emergência com relação à exposição, vamos dizer, a riscos de estresse, né? Então, na verdade, a escolha da brigada, dos voluntários que seja, né, para participar de uma brigada de incêndio, tem que levar isso em conta, né? Não vamos colocar pessoas aqui que tenham uma grande propensão a sofrer um acidente mais sério, por não ter aí, nesse caso, o preparo, talvez emocional, ou preparo psicológico para responder a uma emergência de grande porte. É a primeira vez que uma norma entra nesse tipo de detalhes, mas essa atenção é importante. Então, a avaliação criteriosa de membros de brigada e acompanhamento desses membros é importante, porque o cenário, normalmente, de um incêndio, de um acidente maior, é raro, né, na maioria das vezes, mas quando ocorre, essa equipe é fundamental no controle da emergência. Eles não podem, nesse caso, falhar ou comprometer, nesse caso, o grupo, né, e piorar o cenário que já é crítico, né, por não ter o devido preparo ou capacitação para isso, né. É interessante também que nos casos em que os resultados das análises de risco aí resultem em cenários, né, que podem ultrapassar os limites da fábrica, ou seja, atingir toda a comunidade em volta, os reservatórios que a gente tem aqui de Paranaguá, eles podem impactar aí a comunidade. E nesse caso, né, os estudos de risco que se aplicam são os quantitativos. E eles estabelecem, então, a partir das recomendações, mecanismos aí de comunicação, de controle da emergência dentro da comunidade, com a defesa civil e com a estrutura da própria empresa, para isolar, retirar as pessoas e fazer o controle adequado de contenção ambiental para evitar uma catástrofe maior. Então, é interessante que a NR20 aqui entra em mais um elemento, né, não só de emergência, mas de controle de crises, quando o cenário extrapola aí os limites da fábrica. Prontuário, aqui entra um ponto-chave também de fiscalização do Ministério do Trabalho e aqui, claro, a empresa precisa sempre manter tudo atualizado, então, da mesma forma como nas outras normas regulamentadoras, a instalação tem que ter aí um prontuário atualizado e bem mantido, né, de análise de risco, dos planos de prevenção aí, controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões, que basicamente é o plano de respostas a emergências. Esses documentos normalmente ficam em poder da gerência, que é dona do risco, ou da planta, no caso, a área de saúde e segurança do trabalho, e o ideal seria que, na verdade, esse documento existisse sempre em cópia física para acesso rápido, ou, no caso de sistemas em rede, né, que esse acesso seja bem conhecido e autorizado para aquelas pessoas chaves de operação e de segurança que possam eventualmente precisar dessa informação, não especificamente para uma fiscalização, mas no caso de alguma emergência ou no caso de alguma necessidade em função de um acidente. Essas análises de risco também precisam estar disponíveis para consulta aos trabalhadores e seus representantes. Isso está escrito pela norma e ela foi prudente em colocar que, exceto, claro, nos aspectos ou partes que envolvam informações comerciais confidenciais,
e com isso, vamos dizer, todas as recomendações têm que estar sempre abertas e disponíveis para consulta e não podem ser confidenciais. O que é confidencial é a parte mais técnica de formulação, mas não tudo que envolve a mitigação dos riscos. Certo? Então, essa é a parte mais documental que precisa ser cuidada. E a referência normativa associada é basicamente aqui a NBR 17155 de 2013, que fala de armazenamento de líquido inflamável e combustível. Não vou entrar hoje no detalhe dessa norma. Ela suporta muito bem a NR20 porque ela detalha com mais precisão e propriedade o que a norma só fala em termos do o que, né? Então, a norma é o que e a NBR é o como melhorar aí a realização ou a implementação de alguns temas básicos aí de análise de risco ou de atendimento aos itens da norma. Basicamente, isso que eu ia falar. Uma pergunta que sempre surge no cliente quando eu falo de NR20, puxa, quanto tempo leva para implementar uma norma ou adequar a instalação a uma norma como essa, né? Então, essa é uma pergunta, claro, tem milhares de respostas. Numa palestra seguinte, eu vou falar de quanto tempo levaria, talvez, a parte de análise de riscos. Acho que essa é uma parte mais chave, né, onde se começa a desenhar e trabalhar todos os documentos e informações necessárias para o resto. Então, esse é o caminho que normalmente se indica para começar. Como preparar e como fazer a previsão aí de recursos de tempo, de análise de riscos, visando aí otimizar um projeto, visando otimizar aí a equipe e o tempo da equipe por um certo tempo numa fábrica, sem sacrificar em demasia aí vamos dizer, a estrutura de recursos que a empresa possui. Em especial aí no treinamento de líderes de ASOP, né, do Daniel Weg, vocês podem constatar que tudo depende em boa parte da equipe. Então, o trabalho então de implementação de uma NR20 também depende em grande parte dessa competência da equipe de fazer a análise e posteriormente a gestão de riscos. Ok, muito obrigado pela atenção e fico aberto para os questionamentos. Muito obrigado.